Eu tenho ao meu lado aqui o Bruno, que faz parte da Liga Universitária, que é, podemos dizer assim, um ministério dentro da Mocidade da Lagoinha, e o pastor Leonardo Capochin também, que é responsável pelo carisma, está envolvido ali também com os irmãos, né, no Ministério da Mocidade, junto com o pastor Lucinho, com todos os pastores também da Mocidade. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Bom, começando por aqui, o que é essa Liga Universitária? Bom, a Liga Universitária, ela é o ministério que cuida e capacita os universitários da igreja. Então, o nosso objetivo é investir no universitário, preparar o universitário, fazer com que o período dele na faculdade seja um período agradável, um período frutífero, que ele possa passar por esse período dando frutos para Deus, né, honrando a Deus ali, porque a gente muitas vezes vê o universitário acuado, o universitário cristão com medo, muitas vezes, com conflitos dentro da faculdade. Nosso objetivo é dar o suporte, é capacitá-lo para ele ser ali uma bênção na faculdade dele. Quando falou Liga Universitária, eu pensei que era uma liga de super-heróis. E pensando bem, na verdade, acaba sendo, né? Porque o crente, para sobreviver nas faculdades hoje, tem que ser um super-herói, tem que ser um guerreiro, é verdade. Tem que ser um lutador mesmo. Tem que ser. E eles são, são. Então, acho que essa comparação com o super-herói foi ótima. Gostei. Vamos levar isso para frente. Que bacana. Como acontece essa preparação, assim, efetivamente? Como que esse universitário é preparado para ser bênção e luz ali na faculdade? O principal objetivo nosso é mostrar para ele que ele não está sozinho. A gente conhece muitos universitários que nos procuram e falam assim, eu queria tanto fazer alguma coisa na faculdade, eu queria ter um clubinho, ter um trabalho, e eu não conheço ninguém, eu não sei como fazer. Então, nosso objetivo primeiro é mostrar para ele que existem outros passando a mesma luta que ele, passando os mesmos conflitos, ou que já passaram por essas dificuldades. Então, a gente mostra para ele isso, que você não está sozinho e a gente pode ajudar a caminhar junto. Então, no Ministério nós temos treinamentos, nós temos palestras, nós temos reuniões, onde nós conversamos especificamente sobre a realidade do universitário, sobre o que ele vai encontrar na faculdade. E a coisa é séria. Eu me lembro quando eu sou formado aqui pela UFMG, aqui em Belo Horizonte, e eu me lembro que tinha um professor, eu não vou dar pista aqui, porque senão depois eu acabo arrumando dor de cabeça para mim. Mas tinha um professor que ele tinha um apelido de Lúcifer. E tamanho medo que esse cara trazia para as pessoas. E eu me lembro que eu me converti já no período da faculdade. Eu me lembro que um dia eu estava indo para a faculdade, eu fui vestir uma camisa para ir para a aula e tinha uma camisa escrito Jesus, bem assim no meio da camisa. Aí eu peguei e lembrei, poxa, hoje eu tenho aula do professor Lúcifer. Me veio um medo. Eu tive um medo de ir para a aula com essa camisa de Jesus, porque ele rechaçava as pessoas sem dizerem que era crente. E aí na hora que eu tive aquele medo, eu fiquei pensando, visto ou não visto a camisa escrito de Jesus, e aí o Espírito Santo falou comigo assim, peraí, você está com medo desse cara? Mas aí me veio aquele texto que Jesus falou, né? Que nós não temos que temer aqueles que podem, ou aquele que pode lançar, pode matar o corpo, mas não pode lançar o corpo no inferno. E sim devemos temer aquele que pode, além de matar o corpo, lançar o corpo, a pessoa no inferno. E aí eu falei, não, peraí, eu não posso ser assim, medroso, né? Porque as pessoas na faculdade, elas têm uma ideia, os seculares, de que ser crente é ser idiota, ser crente é ser burro, é ser retrógrado, e é o contrário, né, Bruno? Exatamente, e esse pensamento, ele é muito comum. A gente acha que não, mas os universitários recorrentemente nos trazem esse tipo de depoimento, que ficam com medo, que ficam acuados, porque parece que para as faculdades, para o ambiente universitário hoje, a impressão que dá é que a ciência, a razão é o certo e a fé é o errado. Parece que criou-se esse conceito. E, na verdade, nós estamos ali para mostrar que é o contrário. Existe uma verdade, existe um Deus que nos ama, que deu a vida por nós, e nós temos que levar essa mensagem. Essas pessoas que agem assim como esse professor, e são vários, eles não conhecem a verdade, e é nosso papel levar para eles também. Aliás, né, Léo, a ciência, a razão e a fé, uma tá ligada à outra, né? Porque não tem como uma se separar da outra. A ciência, ela tem coisas que ela não consegue explicar, que a fé pode explicar, né? Exatamente. As pessoas, elas têm esse costume, né, de querer separar as coisas, quando na verdade você abre a Bíblia e ela é repleta de coisas da ciência. Coisas que até a ciência até hoje não conseguiu explicar, a Bíblia já explica. Sim. Então o universitário ele tem que realmente entender isso, que existe algo além. A Vanessa mesmo, há uns dias atrás, ela estava numa aula na universidade de sociologia, se eu não me engano, e o professor falou para ela falou na turma que o apêndice é o resto do rabo do macaco que a gente tinha. Meu Deus. Até hoje eu falei, o rabo dele, o meu não, eu não tenho rabo de macaco dentro de mim, não. Tem resto de rabo de macaco dentro de mim, não. O cara falou isso com ela? Falou isso na sala de aula, ensinando para todo mundo, como se fosse uma realidade, uma verdade assim enorme. E engraçado que essas pessoas têm muita facilidade
tem muita facilidade em acreditar nisso, né? Exatamente. Ninguém questiona. Agora, quando a gente fala da Bíblia, as pessoas questionam. É verdade, acreditar em Deus, acreditar na criação, algo tão perfeito, algo tão lindo que está descrito ali na Bíblia, mas prefere acreditar que tem um rabo de macaco dentro dele. Quer dizer, quem meu fez a Deus. cirurgia de apendicite, então já tirou o rabo, já, então, na visão desse professor, né? É. Agora, tadinho. Agora eu fico pensando o seguinte, tem que ser mais idiota para acreditar num negócio desse do que acreditar que Deus existe, não é verdade? É verdade. É mais difícil acreditar que você tem um rabo do macaco dentro de você do que você acreditar que existe um Deus que é soberano e que decidiu nos criar. E é até né? mais lógico, né? Eu mais acho. lógico. E esse é o conflito que certamente muitos universitários passam. né? Exatamente. E o nosso papel é exatamente mostrar, é isso que nós estamos conversando aqui. Porque para acreditar que tudo que existe hoje veio do nada, ou surgiu do acaso, ou apareceu espontaneamente, tem que ter muito mais fé. Eles criticam a nossa fé, mas eles precisam de muito mais Sim. fé para crer nessas coisas. É verdade. Né? Então, assim, como o pastor Léo falou, faz muito mais sentido, né? Claro. É muito mais lógico a gente pegar a palavra e ver que Deus criou todas as coisas, que tudo tem um propósito, tudo tem uma ordem. Então, a nossa ideia e o objetivo do ministério é mostrar essas verdades para o universitário, porque quando ele estiver na sala de aula, ele tenha tranquilidade e paz para poder conversar sobre isso. Sim. Ele não fique com medo. Não, esse ministério é muito interessante porque até eu lembrando da minha época de faculdade, eu cheguei, eu era recém-convertida, então eu estava com aquela sede de fazer uma cela e eu fui convidar um colega meu para fazer comigo, que eu sabia que ele era cristão. E quando eu sugeri para ele fazer a cela, ele falou assim, você tá doida? Ninguém aqui vai querer escutar o que a gente tem para falar, não. Você não conhece o que é uma faculdade? Como que você pode querer fazer isso? Então, eu encontrei uma resistência em uma pessoa que era cristã. Então, eu tenho certeza que o ministério prepara a pessoa justamente para ela acreditar que ela pode fazer diferença num meio que, às vezes, aos olhos dela não é possível. Não, e está né? cheio de crente, agente secreto nas faculdades, Cheio, né? Agora, infelizmente. a Liga Universitária, ela abrange várias faculdades e tem pessoas de vários cursos? Sim. A Liga Universitária é o ministério da Igreja Batista da Lagoinha. Então, nós atuamos como retaguarda. Nós atuamos capacitando os clubinhos, que é como nós chamamos as células das faculdades. Então, nós treinamos os clubinhos. Sábado mesmo agora a gente teve um treinamento para a criação de clubinhos. A gente ensina como fazer, como proceder, os primeiros passos. Então, a gente procura ser essa retaguarda para que os universitários vão para as faculdades e montem seus trabalhos lá, montem os projetos lá e deem frutos lá. Então, indiretamente, nós estamos em todas as faculdades, porque a gente acompanha os universitários da nossa igreja que estão nas faculdades. E você tem algum testemunho que você lembra, por exemplo, que aconteceu a partir de um clubinho ou de um universitário crente que estava lá e num contexto da faculdade, de repente Deus o usou para alcançar vidas, para transformar situações? Olha, nós temos visto vários testemunhos nesse sentido. Recentemente mesmo a gente tem um clubinho que a gente tem muito carinho por ele, que Deus tem feito grandes coisas ali, que é o da PUC Barreiro, do Gui, um grande amigo nosso. E a gente tem visto ali Deus operar curas na hora do intervalo, na hora da reunião. A gente tem visto pessoas entregando a vida para Jesus, pessoas duras de coração, pessoas que às vezes ridicularizavam o evangelho ou eram alheias ao evangelho, participando do clubinho e dando testemunho de um encontro verdadeiro com Deus. Então, ver isso num ambiente universitário, que é esse ambiente que a gente colocou aqui, eu acho que é o que a gente procura, é a realização do nosso trabalho. Né? E a gente tem visto isso acontecer, pessoas se entregando, pessoas sendo curadas, Deus operando cura nas pessoas ali na hora, pessoas sendo transformadas, famílias sendo transformadas. Então, isso a gente tem visto acontecer, graças a Deus. Bruno, se o pessoal de outras igrejas também estiver assistindo, a gente quiser fazer uma liga universitária como essa, como é que entra em contato com vocês? Olha, nós temos duas formas principais de contato. Nós temos uma página no Facebook, que é www.facebook.com/Liga Universitária Lagoinha, ou o nosso e-mail, que é liga.universitaria@lagoinha.com. Nosso objetivo é servir, é abençoar. Já está inclusive na tela aqui, olha. Está lá na tela. Então, tem até o telefone, se quiserem ligar também. A gente quer abençoar. Pessoas de outras igrejas, até de outros estados, ligam para a gente, entram em contato, querendo desenvolver esse tipo de trabalho, porque a igreja está percebendo a necessidade de cuidar mais dos universitários, de acompanhar melhor os universitários. Então, nós estamos totalmente à disposição. Muito o que bem. nós queremos é servir, é ajudar, é acompanhar e atuar nessa área. Muito bem.